Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quarta-feira, 17 de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Atenção, atenção. O Estado narcotraficante, narcoestado, Brasil, declara guerra aos Estados Unidos da América. O México declara guerra aos Estados Unidos da América. A Sheinbaum, a presidente do México, mandou unidades militares nas fronteiras da Venezuela proteger o Maduro. Aqui no Brasil, eles cogitam já com o deslocamento de 40 mil soldados brasileiros a combater contra as forças dos Estados Unidos da América na fronteira com a Venezuela e Guacibo. Então, o Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, horário 12h51. Estamos determinando a OTAN, a NATO, o Pentágono, o Comando Sul, o Comando de Submarinos Nucleares, o Comando da Quarta Frota, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, todos com seus exércitos, marinha aeronáutica, a imediatamente tomar o território da República Federativa do Brasil. Estamos já na invasão. Estamos já procedendo em Brasília. Vamos tomar com o Exército, a Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América, e vamos levar à prisão ou morto Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alcolumbre, Hugo Mota, membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, superintendente da Polícia Federal, André, e vários outros, governadores e prefeitos em todo o território, em 26 estados e no Distrito Federal. Eles são comandantes do narcotráfico em 17 estados, 10 estados fronteira seca com o Brasil e 7 estados do Caribe, todos eles conglomerado de armas de guerra a querer combater e submeter os Estados Unidos da América. Começou hoje, já invadimos a Venezuela, já acabamos com um forte clandestino de armamento russo, de aviões russos, e agora estamos entrando toda a cidade
na capital da Venezuela. Também vamos proceder da mesma forma em Brasília, em todos os 26 estados. Estamos em guerra. Os Estados Unidos da América está combatendo o narco-estado. Brasil, o GovBR, com seu líder de facção terrorista, líder do Hamas, líder do Hezbollah, líder do Irã, já identificado. Esse filho da puta se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Podem atirar à vontade. Tem que levar esse sujeito no saco. Ele e o Alckmin, o presidente do Senado, Alcolumbre, Hugo Mota da Câmara de Deputados, Alexandre de Moraes, todos eles criaram uma cama com uma falsa anistia. Eles estão procedendo para colocar a administração do Supremo Tribunal Federal na mão da China. Os agidos militares da China no território do Brasil são alvos. Da Norte-Coreia são alvos. Do Irã são alvos. Do Hezbollah, do Hamas. Da Turquia são alvos. Todos já identificados. Ninguém será poupado. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, 17 de setembro de 2025, Brasil declarou guerra mundial nuclear contra os Estados Unidos da América. Eles, através do ministro do Exército, não podemos compactuar com este motim, este amotinado proceder do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Estes indivíduos, ministro do Exército, você é alvo, seu filho da puta! Mussi, tu tá fudido, seu filho da puta! Tu é alvo! Entendeu, Mussi? Tu declarou guerra aos Estados Unidos! Tu tá morto, filha da puta! Você, narcoterrorista! Entendeu? Tô sendo claro? Quem tá falando aqui é o interventor do Brasil, seu filho da puta! Pela segunda vez, seu filho da puta! Vai todo mundo pro saco! Entendeu, seu filho da puta? Vamos invadir essa merda agora! Agora vamos pegar esse filho da puta! Do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin e a puta que o pariu onde estiver! Ele, a mulher dele, a família dele, a puta que o pariu! Que ele quer jogar bombas na pau em 2.300.000 favelas para alegar que foram os americanos. Esse filho da puta! Então você, Luiz Inácio Lula da Silva, todos os teus partidos políticos, Tabet, o outro, o da Fazenda, vocês vão todos morrer, seu filho da puta! Entenderam? Tô sendo claro! A ordem é alvo! Força letal! Seus filhos da puta! Aqui não tem ninguém brincando! Aqui ninguém brinca, seus filhos da puta! Puxou a corda arrebentou! Estamos no combate na Venezuela, no México, na Colômbia e também aqui no Brasil e na puta que o pariu!
Vocês agora vão sentir o aço entrando na tua carne, seu filho da puta! Tá entendendo? Tô sendo claro? Vai pra puta que te pariu, assassinos! Ladrões, filhos da puta! Conforme determinação das autoridades, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp 5521 99742 0789. O Brasil declarou guerra contra os Estados Unidos da América e 123 países, com suas tropas de exército, marinha aeronáutica, do Tribunal Penal Internacional, seus filhos da puta! Vamos acabar com vocês ainda hoje! Meus amigos e amigas patriotas, hoje, dia 18 de setembro do ano de 2025, acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E essa live do juiz Oscar Aníbal Chapan, ela foi feita, né? Foi ontem, dia 17, ok? Então, o mestrinho, eu estou aqui aproveitando essa oportunidade, né, de falar que da primeira live, com assuntos de relevância. E na sequência, nós vamos assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapan. Eu não vou falar o que está acontecendo, o que está, por exemplo, falando na matéria, porque não precisa, certo? Mas eu posso falar que, pela notícia do juiz Oscar Aníbal Chapan, Lula pode ser preso nos Estados Unidos. Pode. Trump prepara a opção militar no Brasil. Estados Unidos pressiona o Brasil para controlar o ditador Moraes, ou 3 pontinhos. Por quê? Esse cidadão, esse senhor, ele acha que ele é dono da verdade, que ele pode fazer tudo, pode acusar Bolsonaro, que Bolsonaro está, ou melhor, que tentou um golpe, que Bolsonaro tentou golpe. Bolsonaro tem voto. Quem está tentando voto são vocês. Vocês são realmente, né, o limite está passando. Só que quem pode dar o resultado para vocês e falar a verdade é o juiz Oscar Aníbal Chapan. Eu prefiro falar certo pouco, né? Porque realmente, como os Estados Unidos pressionam o Brasil para controlar Moraes. Eu acho que os Estados Unidos está tendo paciência demais, certo? Porque tudo que esse cidadão já fez e está fazendo, o mal que ele está praticando para nós patriotas. Esse Brasil é nosso, não é de vocês, desse sistema político, caótico, melancólico, que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Vocês deveriam nem estar aí, certo? Portanto, a seguir, vamos assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapan. Preparem-se, porque o que eu vou revelar agora não é uma simples notícia. É um verdadeiro terremoto dentro do STF que pode mudar os rumos do Brasil para sempre. Hoje, vocês vão acompanhar uma sequência de revelações que vão deixar Brasília em chamas.
prisões bombásticas, ataques frontais do governo Trump contra Alexandre de Moraes, uma força-tarefa obscura do PT para tentar derrubar Nicolas Ferreira e o clima de velório dentro do Planalto com Lula tremendo nas bases. Isso não é invenção, não é fake news, é a realidade nua e crua pegando fogo no coração do poder. Se você não quer ser manipulado pela mídia podre, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada pela liberdade e pela verdade. Porque, meu amigo, o Brasil não aguenta mais essa bagunça e alguém precisa escancarar o jogo sujo que está rolando por trás das cortinas. Vamos que vamos, porque o Brasil não aguenta mais essa bagunça. Primeiro, vamos direto ao ponto mais explosivo, uma prisão que acabou de acontecer e que está deixando o país inteiro em choque total. Imaginem só, uma operação da Polícia Federal que pegou em cheio um lobista com ligações políticas e o motivo? Fraudes bilionárias no setor de mineração em Minas Gerais. Estamos falando de Gilberto Henrique Horta de Carvalho, um nome que agora ecoa como um terremoto em Brasília. Essa prisão não é qualquer coisa. Ela expõe uma rede de corrupção que a esquerda tenta esconder, mas que nós, aqui no canal, vamos destrinchar sem piedade. Foram 22 mandados de prisão expedidos e pelo menos 17 efetuados até agora. É uma caçada implacável contra os corruptos que sugam o sangue do povo brasileiro. O que choca mesmo é como a mídia tendenciosa, essa imprensa vendida para o PT, está usando essa prisão para atacar os verdadeiros patriotas. Olhem só a manchete vergonhosa do portal Metrópolis, assinada por um colunista que parece trabalhar para o Lula. Lobista preso pela Polícia Federal tem ligações com Nicolas Ferreira e Jair Bolsonaro. Que absurdo! Basta uma foto ao lado de alguém para virar ligação criminosa? Isso é o que eu chamo de jornalismo de esgoto, feito para sujar a imagem dos conservadores que lutam pelo Brasil. Gilberto apoiou Nicolas e Bolsonaro em eleições passadas para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e até gravou vídeo com o ex-presidente. Mas e daí? Milhões apoiam esses líderes e agora, porque ele foi pego em fraudes, querem colar isso no Nicolas, que é o deputado mais votado do país, um jovem guerreiro que desmascara o comunismo diariamente. Nicolas não ficou quieto, claro. Ele detonou essa narrativa falsa e revelou a verdade. Gilberto era apenas um apoiador, nada mais. O deputado afirmou que seu advogado foi à delegacia como amigo pessoal do preso, não para defendê-lo na operação. E mais, fontes do PL confirmam que Gilberto se aproximou via deputado estadual Bruno Engler, que teve campanha apoiada por ele em 2024 para a Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é prova de que a esquerda está desesperada para ligar sujeira ao Nicolas, porque ele é o terror deles. Ano que vem tem eleições em 2026 e eles sabem que Nicolas pode arrasar nas urnas. Essa prisão é só o começo de uma armadilha maior para derrubá-lo. E eu vou provar isso aqui no canal. Falando em desespero, vamos para a força-tarefa monstruosa que o Lula, o PT e seus cupinchas montaram contra o Nicolas Ferreira. É algo sem precedentes na história da política brasileira. Eles querem impedir que ele concorra em 2026 porque o pânico tomou conta do Planalto. Imaginem, deputados petistas como Raymond, um radical de esquerda, pedindo o bloqueio das redes sociais do Nicolas e do Gustavo Gayer. Por quê? Porque esses dois têm alcance milhões nas redes, expondo as mentiras do governo. Raymond acusa eles de fazer paralelos entre o Brasil e o Nepal, onde houve um golpe recente, dizendo que aqui não é Nepal, quem incentiva golpe vai para a cadeia. Que hipocrisia! O PT, que apoiou ditaduras no passado, agora quer censurar quem critica o judiciário? Nicolas já reagiu como um leão. Vai acionar o Conselho de Ética da Câmara contra o Raymond. Vou acionar o Conselho de Ética. Raymond não pode ficar ameaçando o meu mandato dessa forma, me ligando a células e coisas que eu não posso nem dizer, declarou o deputado. Isso é guerra aberta. A esquerda quer cortar as redes sociais do Nicolas porque é ali que ele chega ao povo desmascarando o populismo do Lula. Programas assistenciais viram cabresto eleitoral. Fique pobre que eu te dou gás e luz, mas vote em mim. Nicolas expôs isso tudo em um discurso épico. Vocês fazem as pessoas mais humildes escravas eleitorais. O discurso do Lula em 2002 é o mesmo de 2022. Puro populismo, levando o país à miséria com gastança recorde e arrecadação histórica de impostos.
E o Lula, tremendo. O clima no Palácio do Planalto é de velório total. Uma notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva saiu agora. A popularidade despencando, economia em frangalhos e o povo acordando para a farsa. A esquerda está em pânico porque Nicolas e aliados como ele estão revelando os planos do Lula para se perpetuar no poder. Para o Lula, programas assistenciais geram votos. Ele quer o Brasil inteiro dependente para comprar eleições, gritou Nicolas no Congresso. E ele tem razão. O governo se orgulha de dar gás grátis um ano antes do pleito, mas ignora a inflação galopante e o desemprego. Se o país está uma merda, é por conta do PT desde 2002, completou. Palmas para Nicolas. Ele é o terror da petralhada. Agora preparem-se para a bomba internacional que atingiu o STF como um míssil. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos no governo Trump, Christopher Landau, acabou de soltar uma crítica devastadora contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso é histórico, gente. Mais de 200 anos de diplomacia entre Estados Unidos e Brasil em risco por causa de um juiz que age como ditador. Landau, grande aliado de Eduardo Bolsonaro, tem fotos juntos nas redes. Postou nas redes sociais. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora do controle, Alexandre de Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutaram há mais de 2 séculos. Ele acusou Moraes de manipular o judiciário para fins políticos e alertou: os Estados Unidos não permitirão que o juiz Alexandre de Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. E mais, classificou o processo contra Bolsonaro como uma farsa política, criticando punições baseadas em reações de terceiros. Landau está por dentro de tudo. Até mencionou como Trump poderia influenciar o destino de Bolsonaro. Isso é um tapa na cara do STF. O pânico no Supremo é real. Ministros furiosos, clima de terror. Moraes perdeu feio com a aprovação da PEC da blindagem, que blinda parlamentares de processos abusivos sem autorização do Congresso. Vamos destrinchar essa PEC que deixou a esquerda histérica. Aprovada na Câmara por 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo, ela precisa de 308 votos e vai direto para o Senado, sem sanção do Lula. Ela altera artigos 53 e 102 da Constituição. Agora, processos criminais contra deputados e senadores precisam de aprovação do plenário. Inquéritos continuam, mas achincalhamentos por opiniões, como chamar Moraes de ditador, não viram processos sem voto da casa. Isso acaba com o abuso do STF contra conservadores. Deputado Marco Feliciano resumiu: se a esquerda é contra, é bom para o país. O PT chama de PEC da blindagem de corruptos. Mas quem é o partido mais corrupto da história? Eles. Parlamentares como Gustavo Gayer, Cleitinho e Eduardo Bolsonaro peitam o sistema porque não tem rabo preso. O caso do deputado Ramagem prova. Condenado por golpe fake em 2023, usado para puxar Bolsonaro ao STF sem foro privilegiado. Com a PEC, isso não acontece. Câmara aprovaria ou não com 257 votos abertos. Não caiam na lorota da grande imprensa. O texto é claro, muda pouco, mas protege a democracia de juízes ativistas. Se PT e mídia são contra, é excelente para o Brasil. Moraes está furioso com a articulação de Hugo Mota e até parlamentares de centro-esquerda votaram a favor, deixando Lula enfurecido nos bastidores. E o desespero no Planalto. Lula vê sua agenda populista desmoronando. A arrecadação recorde, mas gastança insana leva à miséria. Nicolas expôs: Lula tirou o povo da pobreza e jogou na miséria. Esquerdistas como Lindbergh e Farias devem estar batendo continência para esse discurso. O PT monta força-tarefa porque Nicolas é imbatível nas urnas. Deputado mais votado, alcance digital monstruoso. Mais detalhes sobre a prisão. Operação investiga fraudes em mineração com lobistas manipulando licenças e contratos milionários. Gilberto, o preso, tinha fotos com Nicolas na posse de Trump em janeiro de 2025. E daí? Políticos posam com milhares. Ele atuou como assessor de Nicão Augusto, aliado de Nicolas em BH, mas Nicolas esclareceu: apenas apoiador,
amor, nada além. Seu advogado foi à delegacia por amizade, não defesa oficial. Isso é parte da caçada. Ligar Nicolas à corrupção para sujar sua imagem antes de 2026. Mas ele contra-ataca no Conselho de Ética contra Raymond, que quer bloquear redes por paralelos com Nepal. Absurdo. Nepal teve golpe e criticar judiciário no Brasil vira incentivo a golpe? Imaginem o cenário. Minas Gerais, berço de riquezas minerais que poderiam enriquecer gerações, mas que viram playground para lobistas corruptos como Gilberto Henrique Horta de Carvalho. Essa operação da Polícia Federal não é só uma batida rotineira, é um furacão que expõe como interesses escusos se entrelaçam com o poder. Foram bilhões em contratos fraudulentos, licenças ambientais forjadas e um esquema que drenava recursos públicos para bolsos privados. Gilberto, o epicentro dessa tempestade, não era um novato. Ele circulava nos altos círculos, posando para fotos em eventos de alto nível, inclusive na posse de Donald Trump nos Estados Unidos em janeiro de 2025. Mas por que isso importa? Porque a esquerda usa isso como munição para atirar nos conservadores, tentando pintar Nicolas e Bolsonaro como cúmplices de crimes que eles nem sonhavam em cometer. O que a matéria do Metrópolis não conta é o contexto completo. Gilberto era um engenheiro com ambições políticas, que buscou apoio em 2023 para a presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Bolsonaro, sempre apoiando profissionais patriotas, gravou um vídeo endossando-o. E Nicolas, como líder emergente, fez o mesmo. Mas apoio público não é conluio criminoso, é o básico da democracia. Agora, com a prisão, eles querem transformar isso em escândalo nacional, ignorando que foram 22 mandados e 17 prisões efetivas, envolvendo uma rede muito maior que vai além de qualquer ligação superficial. Fontes internas revelam que esse esquema minava a economia mineira há anos, com propinas fluindo para aprovar projetos danosos ao meio ambiente e ao erário público. E o Nicolas? Ele está limpo como cristal, focado em expor hipocrisias, não em sujar as mãos. Essa tentativa de manchar reputações é só a ponta do iceberg na estratégia do PT para 2026. Eles sabem que Nicolas, com seus milhões de seguidores, pode mobilizar uma onda conservadora que varrerá o Congresso. Por isso, a força-tarefa inclui não só ataques midiáticos, mas também assédios judiciais. O deputado Raymond, esse fantoche petista, não parou no pedido de bloqueio de redes. Ele está articulando com aliados na PGR para transformar críticas legítimas em crimes de incitação ao golpe. Ligar o Brasil ao Nepal, isso é delírio. No Nepal, um golpe real derrubou instituições, mas aqui, Nicolas e Gustavo Gayer apenas destacam paralelos perigosos com o ativismo judicial que sufoca liberdades. Bloquear redes sociais seria o equivalente a amordaçar o povo, cortando o canal direto entre líderes e cidadãos. Nicolas, em sua denúncia ao Conselho de Ética, não está só se defendendo. Ele está lutando pela essência da liberdade de expressão que o STF tenta esmagar. Vamos agora para o fronte internacional, onde a bomba lançada pelo vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, ainda ecoa como um trovão sobre Brasília. Esse homem não é qualquer um, aliado próximo de Eduardo Bolsonaro, com laços forjados em batalhas pela democracia hemisférica. Sua postagem nas redes sociais não foi um sussurro diplomático, foi um ultimato explícito. Contenham esse juiz descontrolado antes que ele aniquile séculos de parceria, escreveu ele, referindo-se diretamente a Alexandre de Moraes. O risco diplomático é palpável. Os Estados Unidos, sob Trump, não tolerarão que a censura brasileira vaze para suas fronteiras, especialmente com plataformas como o X de Elon Musk no centro da controvérsia. Landau vai além, rotulando o processo contra Bolsonaro como uma encenação política ridícula, onde punições são infladas baseadas em reações externas, inclusive possíveis intervenções de Trump. O que isso significa para as relações bilaterais? Mais de 2 séculos de aliança, desde o reconhecimento mútuo de independências até parcerias econômicas bilionárias, estão na corda bamba. Landau alerta que Washington não ficará passiva enquanto Moraes estende seu regime de censura além do Atlântico. Imaginem o impacto: possíveis sanções comerciais, redução de investimentos ou até pressões no G20 para isolar o Brasil como uma democracia
e liberal. E Trump, com sua influência colossal, poderia sim inclinar a balança no caso Bolsonaro, talvez através de declarações públicas ou lobby internacional. Landau está informado até os ossos. Ele menciona detalhes do julgamento do 8 de janeiro, provando que os Estados Unidos monitoram de perto o que considera abusos judiciais no Brasil. Isso não é interferência, é defesa de princípios compartilhados contra o autoritarismo disfarçado de justiça. No STF, o clima é de caos absoluto. Ministros, acostumados a agir sem freios, agora enfrentam o backlash da PEC da blindagem, que redefine o jogo de poder. Essa emenda constitucional não é uma capa para corruptos, como o PT propaga. É um escudo para a soberania legislativa. Detalhando mais, o artigo 53, reformulado, exige que qualquer processo criminal contra parlamentares passe pelo crivo do plenário, com votação aberta e maioria absoluta. Isso preserva inquéritos para casos reais de corrupção, onde provas concretas levam a aprovações rápidas, mas barra perseguições por crimes de opinião, como criticar decisões judiciais. O artigo 102 estende foro privilegiado a presidentes de partidos com mandato, mas isso é periférico. O cerne é equilibrar os três poderes, evitando que o judiciário se torne um superpoder. A aprovação na Câmara foi um triunfo épico, superando os 308 votos necessários, apesar de obstruções da esquerda. Destaques pendentes não mudam o fato de que o Senado é o próximo campo de batalha e, sem necessidade de sanção presidencial, Lula fica de mãos atadas. O caso Ramagem ilustra perfeitamente o antes e o depois. Sem a PEC, ele foi arrastado para um inquérito fajuto sobre golpe, servindo de escada para julgar Bolsonaro no STF, mesmo sem foro. Agora, com a blindagem, a Câmara decidiria com 257 votos, expondo a fragilidade dessas acusações. Ramagem pegou 16 anos por uma trama inventada, uma injustiça que a PEC previne, protegendo mandatos eleitos do povo contra caprichos judiciais. Parlamentares como Marco Feliciano, que admiro pela coragem inabalável, resumem o espírito. Se o PT grita contra, é sinal de que beneficia o Brasil. O PT, com seu legado de escândalos como o Mensalão e o Petrolão, posando de paladino anticorrupção, risível. Eles votam para proteger os seus, enquanto a oposição, com posturas ilibadas, caça corruptos de verdade. A grande imprensa, alinhada ao establishment, vende a narrativa de blindagem de bandidos, mas leia o texto, mudanças em vermelho, explicações em azul, tudo transparente. Não há nada que impeça investigações sérias, só acaba com o arbítrio. No Palácio do Planalto, o desespero é tangível. Lula, enfrentando uma notícia devastadora sobre sua popularidade em queda livre, vê seu castelo de cartas desabar. Economia em recessão disfarçada, inflação corroendo salários e uma dependência crescente de programas assistenciais que mascaram a incompetência. Nicolas Ferreira, em seu discurso demolidor, desmontou isso. O governo se gaba de dar luz e gás grátis, mas ignora que isso reflete um povo empobrecido por políticas falhas. Orgulho em um povo sem dinheiro para comprar gás? Isso é sacanagem, bradou ele. O PT transforma auxílios em correntes eleitorais, perpetuando a miséria para colher votos. Desde 2002, o discurso não muda. Populismo vazio, gastança recorde apesar de arrecadação histórica e um país afundando. Esquerdistas assistindo a isso devem engolir seco. Nicolas é incontestável, um terror que expõe a hipocrisia sem piedade. Ele não só critica, ele prova com fatos como o PT culpa a oposição por votações contra benesses eleitoreiras, mas esquece seu próprio histórico de destruição. Assumam o governo horrível que fazem desde 2002, exigiu. Isso explica a força-tarefa, prisões seletivas, pedidos de censura, tudo para neutralizar Nicolas antes de 2026. Mas ele contra-ataca com maestria, acionando ética contra ameaças infundadas, expandindo para o impacto econômico da mineração fraudulenta. Minas Gerais perde bilhões anuais com esquemas assim, afetando empregos, royalties e sustentabilidade. Gilberto e sua rede
rede manipulavam aprovações, ignorando impactos ambientais que deixam comunidades vulneráveis a desastres como Brumadinho. A PF agiu, mas a mídia foca em ligações políticas para desviar o foco. Nicolas, mineiro de raiz, defende transparência no setor, não conivência. Na arena diplomática, os Estados Unidos, sob Trump, sinalizam uma era de confrontos diretos com regimes opressores. Landel não é isolado. Ele ecoa vozes no Congresso americano que veem o Brasil como aliado potencial contra o eixo esquerdista na América Latina. Riscos incluem revisão de acordos comerciais, como o de etanol, ou defesa, se a censura persistir. Trump, com sua doutrina América Primeiro, prioriza parceiros que respeitem liberdades, e Moraes representa o oposto. Olá pessoal, estamos novamente aqui neste vídeo, a segunda parte sobre a Conexão Cavarral. Estou aqui, Rafael Fontana, juntamente com a jornalista Elisa Robson, que foi a única pessoa a entrevistar do Brasil, a entrevistar o Cavarral, aliás, a única do mundo, e provavelmente haverá uma segunda parte deste encontro, mas por enquanto não podemos falar nada a respeito disso, somente isso. A Elisa está aqui. Elisa, mais uma vez, muito obrigado. E pela alegria de você me receber na sua casa, com a sua família. Rafael, o prazer é todo meu e vamos lá. Tenho muita satisfação em compartilhar informações importantes, especialmente para esse momento do Brasil. Verdade, muito obrigado, Elisa, que contribui demais, pessoal, para tudo isso que está acontecendo no Brasil. Assim como a Elisa, há várias outras pessoas fazendo essa contribuição nos Estados Unidos, vocês sabem muito bem, desde Eduardo Bolsonaro, a Paulo Figueiredo, tantas outras pessoas na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, não preciso nem dizer, né? Na Argentina, muita gente trabalhando para melhorar o Brasil. O primeiro ponto que eu queria falar, Elisa, é aquelas pessoas que esperam soluções milagrosas. Olha, Rafael, realmente é um ponto importante, porque a situação do Brasil, ela é uma situação, nós sabemos, muito complexa. Então, para problemas profundos, nós não temos um remédio rápido, né? Nós não temos um comprimido que soluciona as coisas rapidamente. Então, é muito importante que o brasileiro entenda que nós, que estamos também aqui fora trabalhando, que as coisas podem acontecer como solução, como uma saída para o Brasil, mas nada é instantâneo. É tudo uma caminhada e uma longa caminhada que nós temos pela frente. Perfeitamente, Elisa. Então, sobre tudo isso que a gente fala, né? Aquela história, se me derem 6 horas, o que disse Abraham Lincoln, né? Se me dessem 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 4 horas afiando o machado. É assim, pessoal. Então, existe todo esse processo, por enquanto nós estamos afiando o machado, tá? A árvore vai ser derrubada lá na frente, enquanto isso a gente vai perseverando. Tudo tem um tempo para acontecer. Então, não seja muito emocionado, muito animado ou apressado, tá? Não existe solução mágica. Tudo está acontecendo dentro do tempo que precisa acontecer. Dito isso, Elis, tem muita gente no Brasil, por exemplo, que fala, Cavarral, Hugo, El Pollo Carvajal, mas não sabe exatamente o que aconteceu. Porque o Carvajal, ele era uma pessoa muito poderosa já durante o governo de Hugo Chávez. Sim. Né? Como é que foi esse processo da mudança? Né? Quando saiu o Hugo Chávez e como que ficou a situação Maduro-Carvajal? Isso é um ponto interessante, porque nós podemos enxergar melhor a gênese disso até esse momento que nós estamos agora, esse momento atual, onde o Carvajal está aqui em Nova York, colaborando intensamente com as autoridades americanas sobre tudo o que acontece na América Latina, inclusive sobre o Brasil. Mas a gênese disso foi, como você falou, com o Chávez. Na verdade, quando o Hugo Chávez morreu, nós tínhamos o Maduro e o Carvajal, na verdade, ambos disputando quem assumiria o poder no lugar do Hugo Chávez. E foi feito lá a sua negociação e Maduro assume. Carvajal passa, então, a ocupar posições estratégicas, né? Embora não na liderança, mas de muito poder. Né? Um deles, realmente, ele fica
ele se torna deputado, ele se torna um embaixador, né, da Venezuela no exterior, ele também volta e se torna o chefe da inteligência, da contra-inteligência venezuelana, ele é colocado na posição sobre todos os demais generais que depois os Estados Unidos vêm a definir, né, e a entender que formou-se o cartel de Los Soles. Então, ele começa a ocupar muitas posições importantes, mas a partir de uma negociação para que Maduro, então, fique no lugar do Chávez, embora os dois tenham disputado inicialmente essa posição de poder total. Depois eles rompem, né? Eles rompem, houve um e daí começa a haver por parte de Maduro, uma perseguição de Carvajal, e por parte de Carvajal, essa tentativa, então, agora de entregar tudo o que tem sobre a Venezuela para, né, no caso aqui, os Estados Unidos, como ele entregou lá na Espanha. Tá, dessa fala da Elisa, pessoal, vou pegar 2 pontos importantes, que ela é uma jornalista fenomenal. Primeiro, você publicou um livro, né, sobre isso. O nome do livro, para quem quiser comprar na internet, qual que é? Gente, é um livro online, tá? Por enquanto só está online, é Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Né? Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina, de Elisa Robson. Exatamente, porque foi a grande conclusão, né, do livro, depois que eu conto todos os passos, tudo o que aconteceu, inclusive as denúncias de Carvajal, foi de que houve um sequestro de poder no Brasil. Uhum. Né? E a esquerda foi esse instrumento para que esse poder fosse sequestrado. Exato. Aí uma sub-explicação, pessoal, só para vocês entenderem. Nada disso é escondido. Tudo é público. Tudo que a Elisa fala aqui, tudo que eu falo, é público, é conhecido. Tá? Eu vim para os Estados Unidos, e essas conversas que eu tenho com a Elisa, são informações que a gente não torna públicas. Por quê? Nós estamos contribuindo para o Brasil melhorar, ficar livre, ter prosperidade, as famílias poderem, né, andar com liberdade, crescer, prosperar, abrir um negócio, ter um emprego, é isso. Né? Então, o nosso trabalho é de contribuir um com o outro e com outras pessoas que desejam se juntar a nós, mas não tem nada do que a gente faça que seja ilegal, não existe nada disso. Tanto que a gente já conversou com autoridades e não pesa nenhuma acusação contra a gente. Então, a gente fala aqui abertamente, né, Elisa, é muito bom. Claro, a Elisa veio para os Estados Unidos, porque é um país onde ela tem liberdade, tem segurança, encontrou aqui uma vida muito melhor e mais tranquila do que acabar sendo perseguida injustamente no Brasil. Essa que é a questão. Né? Sim. Nada do que a gente fala vai contra a lei brasileira. Mas o Brasil atravessa um momento que a gente, às vezes, é surpreendido por coisas que, né, não deveriam acontecer. Então, por isso que a Elisa procurou viver num país onde ela possa falar com liberdade. Ela veio com a família para os Estados Unidos. Só para deixar claro, tá? Nada do que a gente fala é ilegal, inconstitucional ou contra a lei brasileira. Mas nós sabemos que o momento é delicado no Brasil, por isso que nós procuramos, né, nos posicionar fora do Brasil. É isso. Outro ponto que a Elisa falou, este é fundamental, e daí o nome, Conexão Carvajal. O Carvajal já está colaborando profundamente com as autoridades americanas. Tudo que ele disse já aqui não pode mais ser desdito, né, entre aspas. Ele já colaborou, tá, profundamente. Ele já disse muita coisa. E algumas pessoas ficam com medo, né? Ah, ele vai morrer na cadeia, ele corre risco de vida. Não, ele tá em segurança porque ele fez a delação e o acordo de delação foi exatamente isso. Ele entregou as informações, todas as informações que a justiça americana queria relacionada a Venezuela e Estados Unidos, né? Isso foi o ponto principal dessa delação, qual era a estratégia de Maduro contra os Estados Unidos, e, por enquanto, inclusive, continua em sigilo. Essas informações são muito interessantes, mas elas continuam em sigilo, nós não temos acesso, mas sabemos que ele continua, nesse momento, ele está fazendo essa colaboração intensa com as autoridades americanas, e muita gente, outra informação que eu tenho de fonte segura, é que muita gente da América Latina está com muito medo das informações que ele
disponibilizou para a justiça americana e que são informações que estão sendo trabalhadas, né, e serão usadas com certeza como pressão ainda maior do que nós estamos vendo. Perfeitamente. Tudo que a Elisa falou aqui, disponibilizou o verbo no passado, tá, pessoal? Pretérito. Ele já deu as informações, tá? Futuramente ele poderá colaborar mais ainda, mas ele já deu as informações. Ah, mas por que que o governo americano não fez nada ainda? Pessoal, essas informações são sigilosas e, como nós dissemos aqui antes, eles têm tempo, né? Para você verificar tudo, para você conversar com as pessoas que ele cita naquelas delações, para você levantar documentos e fatos históricos para ver se ele está dizendo a verdade, se tudo está batendo com o que ele diz. Esse trabalho leva semanas, esse trabalho leva meses, tá? Então, de novo, vamos controlar aquela ansiedade, porque tudo começará a acontecer no tempo que vai acontecer. E a gente sabe que o Marco Rubio está muito interessado. Uma peça que nós assim temos muito a celebrar, a comemorar, é o papel do Marco Rubio em todo esse processo, né? Eles trabalham, eles estão trabalhando intensamente, porque, na verdade, Rafael, houve uma mudança de leitura da política externa dos Estados Unidos em relação ao que tinha alguns anos atrás. Os Estados Unidos, eles não enxergavam que o papel deles era necessariamente salvar outros países e tal. Tinha toda uma intenção política que era feita tudo com muito cuidado. Mas agora, a partir de agora, desse governo Trump, tem uma nova leitura da política externa americana, que é a de ajudar os governos conservadores que estão em perseguição. Por isso que nós estamos vendo várias frentes, inclusive o Marco Rubio atuando em vários países. Na Bolívia, Honduras. Exatamente, não só na Venezuela, né, inclusive no Brasil, para fazer essa gestão, digamos assim, dessas crises dos conservadores nesses países onde se precisa proteger a liberdade, a democracia, e nós temos governos ditatoriais avançando. Então, o Marco Rubio, o governo Trump, estão trabalhando nesse sentido. Mas, assim, falando já nisso em relação ao Brasil, que muitas pessoas, como você falou, muitas pessoas ficam ansiosas, seja pelo caso Carvajal avance, ou seja porque os Estados Unidos, o Marco Rubio, eles estão aplicando a Magnitsky, e o que mais? E por que já não corta a cabeça do Moraes? Não é assim. Porque, gente, uma coisa muito importante que precisa ser compreendida, eles não vão descer um helicóptero e sequestrar os membros do STF, que tanto fazem mal para o Brasil. Eles não vão tomar essa atitude radical. O que eles vão fazer é aumentar a pressão. Quando o Eduardo fala que vão ter novas sanções, ou o Paulo Figueiredo, eles estão se referindo ao fato de que a pressão vai aumentar sobre essas pessoas e o povo brasileiro vai sentir, né, e às vezes vai ser um remédio amargo. Pode ser que seja um remédio amargo para o povo também. Mas qual é a intenção disso? É provocar com que o brasileiro tome uma atitude, vá para as ruas e tome a frente disso, porque é o povo brasileiro que precisa ter a principal reação. Os Estados Unidos não podem fazer as coisas de uma forma arbitrária, né? Precisa o povo ter. E essa é uma estratégia, Rafael, que eles estão usando, você está vendo, né, em várias outras situações. O próprio Maduro, é muito fácil para eles, né, derrubar o Maduro de uma vez por todas. Mas o mais importante dessa estratégia é que, além do Maduro, é preciso que a população, né, esteja ali calçando qualquer ação. E eu acho que a Venezuela já deu um passo, o povo está dando um passo importante nisso, e está faltando para o Brasil. O brasileiro tem que tomar uma posição mais séria para que os Estados Unidos também possa continuar a ir em frente. Agora, eles vão dar a solução final, digamos assim? Não, gente. Eles vão dar os passos muito bons, muito importantes, que vão fortalecer o povo, e o povo precisa tomar uma posição. Verdade, Elisa. É isso que a gente tem acompanhado, a participação do povo.
É claro que o Brasil precisa de apoio externo, como já está acontecendo, Sim. dos Estados Unidos, da Argentina, de El Salvador, de Israel. Precisa. Não tem como Tá? resolver A sozinho. Inglaterra está ontem, tivemos uma manifestação impressionante na Inglaterra. Então, o Brasil receberá apoio internacional, sim. Mas a decisão final cabe à população brasileira, porque qualquer decisão estrangeira de uma intervenção, ela seria temporária e depois voltariam os problemas. Então, esse apoio internacional está garantido. Sim. Principalmente dos Estados Unidos, mas de vários outros países. Já está garantido. Agora, para a solução ser definitiva, de longo prazo, né, uma mudança de mentalidade do brasileiro, que eu vejo que é muito importante, cabe a nós, brasileiros. Tá? E por isso que eu estou com a Elisa aqui, é para mostrar para você que acha que está sozinho, não, você não está sozinho. São milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro ao seu lado. A Elisa é prova disso. Então, Elisa, o fato principal sobre essa conexão, esse trabalho Carvajal, ele já colaborou. Sim, ele já colaborou em relação principalmente à Venezuela e Estados Unidos, né? Esse é um ponto que já está definido. E nós estamos aqui, né? Eu estou trabalhando também para fazermos esse raio-x das questões relacionadas ao Brasil. Por quê? Perfeito. Porque nós estamos vendo como os Estados Unidos estão se posicionando em relação ao Brasil. Então, agora é o time, né? Agora, nesse momento que o Brasil cresce aqui nos Estados Unidos como uma questão importante a ser resolvida. Então, nós provavelmente vamos ver a partir de agora, então, essa movimentação vinda lá da questão do Carvajal. Por quê? Né, America First, primeiro a América, óbvio, Isso, né, correto. gente, por motivos óbvios, mas porque os Estados Unidos têm grandes desafios internos, eles têm muitos problemas para serem resolvidos internamente. Essa guerra cultural que a gente vê no Brasil aqui, ela é muito forte. O que aconteceu quando existe um avanço, um progresso, uma coisa boa acontecendo nos Estados Unidos, vem um atentado como o assassinato de Charlie Kirk, por exemplo. Então, veja que os Estados Unidos têm uma guerra interna muito forte. Então, justamente na mesma semana do julgamento do Bolsonaro, tá? Não estou dizendo que é uma relação de causa e efeito, mas houve isso, eles precisaram lidar com uma situação interna que eles não puderam ter um posicionamento mais forte em relação ao Brasil. Embora, mesmo tudo acontecendo nos Estados Unidos, tendo a data muito simbólica do 11 de setembro, mesmo assim, eles deram declarações fortes, contundentes em relação ao Brasil. Sim, isso é admirável, porque, assim, eles não têm obrigação, né, gente? Então, e no entanto, com todos os problemas, desafios que eles têm internos e externos, porque eles têm outras frentes, muitas, né? Ucrânia, China, Polônia, exatamente, tudo extremamente preocupante que eles estão administrando, e eles também estão dando atenção para o Brasil. Então, uma coisa admirável, isso é realmente admirável por parte do governo americano. Elisa, só para não tomar mais do seu tempo, qual o próximo passo? Existe algum outro depoimento ou alguma ação referente a Carvajal nos próximos meses? Sim, nós vamos ter novidades, né? Muito provavelmente, muito em breve, antes do final do ano, nós vamos ter novidades em relação às declarações do Carvajal conectadas com o Brasil. Este ano ainda, então, pessoal, estamos falando sobre este ano de 2025, que é um ano pré-eleitoral em relação ao Brasil. Então, até o fim deste ano, até novembro, provavelmente, nós teremos novas informações ligando tudo isso que a gente sabe, Foro de São Paulo, Carvajal, Venezuela, Brasil, Lava Jato e tudo mais. Não posso falar mais do que isso, mas nós teremos, né, Elisa? Teremos. E é importante destacar que, assim, se você, né, que está aí do outro lado, acompanhando esse desenrolar e essa questão que começou lá em 2022, né, quando eu fiz essa viagem, se você está na expectativa, imagina eu. Quanto eu estou aguardando que outras questões venham à tona. Se eu tivesse o poder de fazer eu mesma a pressão,
já tinha feito, né? Então, eu estou com muita expectativa, né, de que as coisas acontecem. Infelizmente, a gente não tem todo o poder, né? Não pode ir lá fazer pressão ou né, mostrar o quanto nós estamos ansiosos com isso, mas temos que ter paciência. E sobre a situação da Elisa, ela está em segurança aqui, graças a Deus, trabalha para o governo da Flórida, que é um governo conservador, republicano, para o governador Ron DeSantis. Embaixo aqui de onde ela mora, tem um carro da polícia que fica parado ali o tempo todo, então, com proteção, né, com Deus no coração, com a proteção da polícia, e morando em um estado que tem um governador comprometido, muito comprometido com a liberdade, né, com a liberdade, com o cristianismo e com o progresso, né? Nós somos os verdadeiros progressistas, né? O outro lado é regressista. Então, ela está muito bem protegida, muito guardada. Ela trabalha para o governo da Flórida, que é um governo extremamente aliado, né, e alinhado à Casa Branca de Donald Trump, de Marco Rubio, enfim, de tudo que há de melhor para a segurança, para a liberdade, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, né, Elisa? Então, você está muito bem aqui. Eu dou graças a Deus em primeiro lugar e agradeço muito, obviamente, ao governo americano, aqui a toda a estrutura de proteção que eles deram para mim e para minha família, porque no Brasil nós sabemos que qualquer pessoa, né, que faça um trabalho de crítica, de investigação, como eu fiz, está totalmente vulnerável. Não existe justiça no Brasil. Não existe. Infelizmente. Não existe. Então, você não tem como se defender se você for acusado de alguma coisa. Você não tem. Você não tem como mostrar uma verdade. Se você descobre uma verdade, mostra. Não existe isso. Então, eu realmente agradeço muito ao governo americano por tudo que eles têm feito por mim e pela minha família nesse sentido de segurança e de proteção. Excelente, Elisa. Nós agradecemos também ao governo americano por tudo isso que ele proporciona a você e a sua família. Enquanto no Brasil, nós vamos acompanhar o que está acontecendo, que reside um pouco de esperança dentro do Brasil, numa anistia que pode ser concedida pelos parlamentares. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no Congresso Nacional. Mas, assim, eu posso só, se você me permite, eu falar claro. O que eu acredito que pode acontecer de muito bom para o Brasil daqui para frente é o momento que Maduro, né, for cair, né, lá no poder da Venezuela, vocês vão ver algo impactante no Brasil. Muita gente, mas muita gente vai retroceder. Muita gente, inclusive da Suprema Corte, que é, na verdade, muito covarde e que a hora que o Maduro tombar, vocês vão ver o que vai acontecer no Brasil de recuo. Isso é uma coisa que eu tenho certeza e eu posso garantir para vocês. Então, encerramos aqui com essa mensagem que não é só de esperança, mas é calcada, fundamentada em conhecimento e informação. Elisa, eu queria te agradecer mais uma vez, sensacional. E eu espero encontrar com a Elisa muito mais vezes. A gente que não se encontrava em Brasília, só este ano nos encontramos já a terceira vez nos Estados Unidos. Verdade, muito bom, né, Elisa? Muito bom. Obrigado demais pelo seu tempo, pelas suas informações preciosas que o brasileiro precisa saber, né? A Elisa está com algumas redes bloqueadas, então ela não consegue chegar a muita gente. Mas eu peço para você que está acompanhando isso, compartilhe essa entrevista, não é nem entrevista, é uma conversa, né? Um programa que nós estamos fazendo junto, compartilhe com o maior número de pessoas, deixe uma curtida para que ela chegue a milhões de brasileiros. É isso, Elisa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos encerrar aqui este vídeo perfeito e tenham todos uma ótima semana. Até a próxima. Espírito Santo, o Consolador,
sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.